TV Saci no ar e hoje a gente vai conversar com Alexandre Valverde, que é médico psiquiatra, né? E a gente vai abordar algumas questões da pandemia. Alexandre, Pô, queria tudo que bom? você apresentasse, né? Se apresentasse aqui para o nosso público. Ótimo. Então, muito boa tarde para todas as mulheres e os homens que estão nos ouvindo, aí da TV Saci. Eu sou Alexandre Valverde, eu sou médico psiquiatra, trabalho já na área desde 2004, quando eu comecei minha residência. Além dessa formação como médico, como psiquiatra, eu também tenho uma formação, eu fiz um master, né, que seria o equivalente ao mestrado, em filosofia contemporânea, na Universidade de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, na França, que deu origem, o trabalho que eu desenvolvi lá, ao livro que eu publiquei em 2011 aqui no Brasil, chamado Ruptura, Solidão e Desordem, ensaio sobre fenomenologia do delírio, publicado pela editora da Unifesp, e venho trabalhando nessas últimas 2 décadas com saúde mental e num trabalho que eu entendo que é um esforço meu de uma luta contra a psicofobia. Vamos pensar assim, vamos resumir o trabalho do Alexandre Valverde, é isso, tem o canal República 1411 no YouTube, o canal Incêndios, Verso e Reverso também no YouTube, o Marcelo, um grande prazer, faz parte também desse trabalho, e tenho desenvolvido, desde o começo da pandemia, esse trabalho em rede, né, na internet, para marcar uma presença mesmo e ter um discurso aí da psiquiatria sobre essas questões que a gente está vivendo. Bom, o Alexandre tem acompanhado bastante essa questão da pandemia, como médico e também como psiquiatra, né? Uhum. E Alexandre, como é que você vê essa etapa que a gente está vivendo, que a gente já está para 5 meses, quase 6 meses de isolamento social, né? Uhum. E a gente já fala já há algum tempo, alguns governantes, alguns políticos já estão declarando estado de flexibilização, né? Uhum. Como é que você vê isso? Com apreensão ou você acha isso positivo? Como é que você vê? Não, não, eu vejo isso de maneira muito negativa. Eu acho que é uma decisão precoce. Nós não estamos no mesmo nível que alguns países asiáticos e países europeus que já passaram pelo pior dessa primeira fase da pandemia. Eles se encontram para poder fazer essa decisão de uma abertura, de uma reabertura dos comércios, das atividades de trabalho e da circulação de pessoas nas cidades. Primeiro porque nós entramos numa estabilização, mas na verdade num platô de morte. A gente não está numa estabilização em que nós temos um número baixo de casos. Nós temos ainda um número muito alto, né? Um número de 1.000, 1.200, 1.300 pessoas que morrem diariamente. Não são pessoas que adoecem, são pessoas que morrem diariamente. Então vem aquela conta de uma pessoa morrendo a cada minuto. Nós estacionamos nesse platô, mas isso não significa que a doença está controlada. Só significa que a gente está ainda num nível muito alto de contaminação, de infecção e de desenvolvimento de quadros graves, tanto que a gente não consegue descer desse platô. E a tendência, certamente, é com essa abertura que estamos fazendo, esse índice aumentar. Então, acho que é uma atitude precoce e essa abertura, esse discurso da flexibilização, ele causa uma impressão que eu acho muito errônea nas pessoas de que nós já estamos vivendo o fim da pandemia. Já começa a se falar da pandemia no passado. Eu tenho ouvido isso nas matérias televisivas, as pessoas falam, então, agora, né, depois da pandemia, que depois da pandemia? Nós estamos no durante da pandemia, por que já se está falando depois, se a gente ainda está na vigência dela? Então, essa tentativa de se normalizar essa situação que nós estamos vivendo é extremamente problemática. Por quê? Se nós estivéssemos todos realizando os nossos ritos na cidade de circulação, com máscara, evitando contato com as pessoas, mantendo distância, passando a maior parte do tempo em casa, seria uma coisa. Mas a gente já vê essa tentativa de uma primeira pequena abertura mais cuidadosa sendo feita com descuido. Então, aqui eu estou numa cidade do interior, Santo Antônio do Pinhal, né, a cidade tem 4 ruazinhas e todo o centrinho dela ali é aglomerado, tal, uma parte pequena, em que você tem barzinhos, restaurantes, cafés, tudo aberto, com as pessoas todas expostas, sentadas às mesas sem máscara, então, com crianças, com idosos, muitos casais. Então, a gente vê que isso, claro, né, é uma demanda das pessoas que estão pedindo por alento e respiro, né, até pela própria questão da saúde mental, de sair de casa, de poder respirar novos ares, de poder conviver com as pessoas. Dá para entender a motivação. Mas acho que esse ímpeto que as pessoas têm, somado a esse discurso da flexibilização, está gerando esse tipo de comportamento irresponsável, né, quase beirando a insolência em alguns casos, né, pessoas que estão
desdenhando da doença, desdenhando da situação extremamente crítica em que nós ainda estamos. O que tem acontecido? Nós estamos normalizando o número de mortos, o número de doentes, esses dados, porque eles são números. Né? Nós não vemos o rosto dessas pessoas que morrem, nós não conhecemos a história de cada uma dessas pessoas, nós não sabemos em que família elas estavam inseridas. Então, quando a gente vê essas matérias no jornal, até por uma questão de defesa, a gente começa a nem mais querer refletir sobre o que significa essa dimensão. Né? O que significa termos 110 mil, né, 107 mil, estamos chegando a 110 mil já mortos no país. Isso, os dados oficiais que nós sabemos que são subnotificados. Então, assim, certamente a gente já deve ter aí lá seus 200 mil mortos no país. Ou seja, estamos ainda numa fase muito crítica, estamos tropeçando em cadáveres, para usar a expressão do Attila Marino, que ele falava disso 2, 3 meses atrás, ele nem tem falado mais tanto, mas acho que o que está acontecendo nessa tentativa de tomar um fôlego econômico, de privilegiar a atividade econômica em detrimento do cuidado para conosco, é uma mensagem perigosa que vai gerando nas pessoas uma atitude displicente. Então, não acredito que a comunicação esteja sendo feita adequadamente e as pessoas estão se precipitando. Então, ao invés de manterem esses ritos de uma nova tentativa de circulação nas ruas e tudo mais, as coisas estão sendo feitas como se simplesmente essa pandemia tivesse sido um parênteses na nossa vida, instaurado ali, 5 meses, nós sofremos, acabou, fecha o parênteses, voltamos à vida anterior. Não há condições de voltarmos à vida anterior. A gente nunca mais vai voltar à vida anterior. Mesmo quando a pandemia acabar, nós vamos estar colocados no mundo de um outro jeito, numa outra atenção. E esperamos que pelo menos isso aconteça. É impressionante de ver até como muitas pessoas, aqui acho que a gente não pode tomar as pessoas que estão na rua pelo todo da sociedade. Porque a população é muito grande, mesmo que 2% das pessoas decidam sair de casa, já é um número estrondoso de pessoas que circulam, né? Então, a gente sabe claramente que isso não é uma coisa geral, não é um comportamento e uma ideia geral das pessoas, mas a gente sabe de setores sociais, de grupos sociais, que estão numa temática, numa narrativa contrária à do cuidado. Então, a narrativa deles é vamos sair, vamos ganhar dinheiro, a gente tem que tocar a vida. Eles não estão entendendo e não aprenderam a lição mais profunda dessa pandemia, que é nós precisamos rever claramente, profundamente, para repetir a palavra, né, qual é o novo modo como nós vamos nos relacionar, como nós vamos circular, como nós vamos viver, como nós vamos manter a nossa sociedade viva. Não dá para ser uma retomada inconsequente, direta e descuidada do nosso passado. Não. E o nosso passado era cheio de defeitos, era cheio de problemas. Nós vivemos ainda, né, então nós temos que ter essa clareza. Nós estamos nessa fase de retiro, de recolhimento, de retração, mas ainda sob uma pressão enorme de todos os nossos problemas sociais, né? A desigualdade social gritante, o machismo, o racismo, a intolerância religiosa, a intolerância contra LGBTs e a mais. Ou seja, todo esse caldo social, essa contingência econômica, cultural, social, que não é o que gerou a pandemia, mas é o pano de fundo onde a pandemia acontece e se espalha, né, e se difunde com uma velocidade jamais vista, né, e num nível, numa escala também jamais vista. Então, assim, enquanto nós não consertarmos, né, nós não revirmos, nós não nos curarmos de todas essas doenças sociais que nós vivemos, nós estamos fadados a estar ainda pisando nesse terreno, nesse território, que foi o território onde o vírus se expandiu com tanta velocidade. Então, se a gente não tiver essa clareza de que nós temos que reorganizar o nosso mundo, as nossas atividades, a circulação de pessoas, o nosso modo de conviver com a natureza, os animais, se nós não tivermos esse redesenho, nós vamos manter as condições que fizeram com que a pandemia se espalhasse como ela se espalhou. Então, simplesmente significa nós falhamos na tarefa de entendermos esse processo como um processo de aprendizado. Então, assim, se essa pandemia pode servir para alguma coisa positiva, né, ninguém está fazendo aqui um elogio da pandemia, mas a questão é, ela sim pode nos trazer um aprendizado muito profundo. Será que nós vamos perder a ocasião de fazermos esse aprendizado? É isso que vai acontecer? Então, essa displicência das pessoas parece isso, parece que nada foi feito, que nada foi aprendido, que nenhuma mensagem foi passada, nada que essa pandemia gerou trouxe para as pessoas uma inquietação,
para além do tédio e do enfado de ter ficado em casa. Será que nós não temos que nos questionar mais profundamente que o nosso papel na pandemia não é só ficar quieto em casa se protegendo para proteger os outros? Isso já é muita coisa, mas nós temos uma obrigação a mais, nós temos que desenhar o nosso futuro. Nós estamos fazendo isso? Essa é uma pergunta. Enquanto outros países, né, que já viveram a pandemia e que estão partindo para a flexibilização, né, como muitos países europeus, alguns países aqui vizinhos também que fizeram um combate muito mais aprofundado sobre essa pandemia, como a Argentina, em que a gente já vê que a tentativa de flexibilização muitas vezes faz esse efeito sanfona, né? Você abre e tem que fechar. E a Argentina está vivendo isso, tinha pouquíssimos casos, né? E passa a ter um número maior, ou seja, na Europa também aconteceu muitas vezes. Então, quer dizer, a gente aqui, com esse abre e fecha, esse sistema de sanfona que tá sendo usado aqui, a gente vê o aumento dos casos muitas vezes, em algumas regiões abaixa, em outras aumenta, e isso vai se revezando, né? Uhum. Quando lá se fora fala em passar uma segunda onda, a gente ainda nem chegou nessa segunda onda, nem né, começou, Alexandre? Ou exatamente. como é que você vê esse efeito sanfona que eu estou me referindo? Perfeito. Quando você fala, Marcelo, a primeira coisa que me vem já é uma referência da pandemia da gripe espanhola, né, que não era espanhola, era americana, aquela gripe, né, o vírus surgiu nos Estados Unidos, mas ganhou essa alcunha, a gripe espanhola, de 1918, em que você tem um comportamento muito parecido com o que está acontecendo agora nesse momento. Né? De novo, fica essa mensagem, nós não aprendemos a lição de um fato que nós vivemos lá atrás. Então, o que aconteceu? A mesma coisa. No primeiro momento, houve um confinamento das pessoas, e isso gerou um empobrecimento, gerou uma inquietude, né, nesse sentido econômico, financeiro, e essa preocupação, que é muito legítima, mas que a gente precisa adaptar as nossas atividades para tentarmos entender como a gente pode fazer essa passagem por esse momento e ainda se preservar economicamente, mas isso significa inclusão e participação do Estado protegendo as pessoas mais frágeis, e que a gente, inclusive, quero denunciar essa situação, que a gente sabe que o programa de renda mínima que tem acontecido, né, o auxílio emergencial foi desenhado por deputados da esquerda brasileira, do PSOL, que está sendo cooptado como projeto do governo, e o governo foi contrário a esse auxílio. Nós temos que lembrar cada vez isso, porque tem surgido fake news dizendo que foi o governo que gerou esse auxílio emergencial, isso não é real. Então, bom, como essa situação não estava protegida lá atrás, em 1918, aconteceu a mesma coisa. Depois de 4 ou 5 meses de pandemia, as pessoas entraram num nível de estafa e de enfado e de tédio que elas resolveram circular. E aí é nesse momento que você tem a segunda onda, que é muitíssimo maior do que a primeira. Porque na primeira onda, você tem uma população ali que está que pode ser exposta, que nem sabe ainda da doença, você tem os primeiros vetores que chegam. Mas muito rapidamente, como a doença começa a crescer, você consegue, isolando a maior parte da população, refrear esse avanço tão rápido. Só que vamos usar uma conta de matemática aqui. No começo da pandemia, os primeiros vetores foram 10 pessoas, vamos supor, que chegaram aqui no Brasil e trouxeram esse vírus. Hoje, o vírus já está aqui dentro, circulando, e a maior parte da população está confinada. Quando essas pessoas saem do confinamento, elas vão se confrontar com as pessoas que estão portadoras do vírus, sintomáticos ou assintomáticos, e lembremos que nas duas situações as pessoas são infectantes, elas ainda podem propagar a doença, e aí já nós não temos mais, vamos falar do número 10 que a gente usou aqui, as 10 pessoas do começo da história. A gente vai ter aqui 10 mil pessoas que estarão infectando. E o que vai acontecer? Você vai ter 1000 vezes mais, se a gente for fazer essa analogia, 10 pessoas, 10 mil, né, 10 vetores, depois 10 mil vetores. Isso vai se expandir numa velocidade muito maior. E é por isso que a gente acompanha na primeira curva um crescimento exponencial que para aqui, e numa segunda onda um crescimento muito maior. Então, essa temida segunda onda que está prevista, e nós estamos, a nossa história, ela é a história com desfecho, a crônica da morte anunciada. Nós já sabemos que se nós continuarmos a nos comportarmos assim, saindo de casa, circulando sem máscara, nos expondo, correndo esse risco, nós estamos gerando todo o contingente, o território, o chão ali, o solo, onde vai brotar essa segunda onda. Então, assim, nós não... o que a gente está vendo aqui é isso. Pelo menos a minha visão de médico é olhar e falar assim, bom, isso aqui está nos livros, a gente está vendo acontecer. É claro que quem está aqui de trás, a gente pode continuar nesse lugar
que eu acho que é um lugar muito difícil, né, de ficar olhando ali e falar assim, bom, vai acontecer isso, vão morrer aquelas pessoas e tal. Mas, infelizmente, a gente vai tentando aos brados aqui. A gente grava coisa na internet, fala, manda mensagem, tenta ativar os nossos círculos sociais, fala para as pessoas que a gente ama, cuidem-se, fiquem em casa. Não caiam na armadilha dessa displicência, dessa insolência. Continuemos humildes no nosso lugar de que pessoas que ainda podem ser suscetíveis. E, de novo, eu sou jovem, você é jovem, Marcelo, nós não estamos no grupo de risco, isso não quer dizer que nós não podemos morrer com essa pandemia, mas nós podemos espalhá-la, nós podemos transmitir para as pessoas que são mais frágeis, que estão nas nossas famílias e que também podem falecer. Então, não há proteção, a gente tem que parar com esse discurso de que só grupo de risco morre, de que só essas pessoas estão ameaçadas. Todos nós estamos ameaçados, e se não nós mesmos de morrermos, mas de transmitirmos para algum ente querido que pode morrer. Então, a gente tem que ter essa clareza, a gente tem que ter esse cuidado. Então, e nós não estamos tendo essa clareza, nós estamos caminhando a passos largos em direção a essa segunda onda, que com o estado de coisas como está, certamente vai se produzir. Então, mais uma vez, nós que somos profissionais, quando a gente fala essas coisas, fica parecendo catastrofismo, discurso apocalíptico e tal. Mas, se a gente não naturalizar os números que a gente tem visto, nos 3 primeiros meses da pandemia, morreram 50 mil pessoas. No 4º mês da pandemia, morreram 50 mil pessoas. Ou seja, a gente produziu mortes em um mês que a gente tinha produzido em 3. Daqui a pouco, essas mortes desse mês, a gente vai produzir em uma semana. Daqui a pouco, essas mortes vão ser produzidas em menos dias. Por quê? Com o aumento da infecção, a taxa de transmissão, assim, né, quantas pessoas um indivíduo doente consegue infectar, a gente vai alcançar essa cifra muito alta. Essa taxa, né? E nós queremos isso, nós queremos guardar esse troféu. O São Paulo já está sendo o epicentro mundial, o estado de São Paulo, em transmissão e número de novos casos do mundo. A gente vai continuar nessa toada, a gente vai carregar todos os troféus, troféu de transmissão, troféu de número de mortes, troféu de número de casos, é isso que a gente quer? Então, acho que assim, quem está nos ouvindo, acho que tem que manter essa calma, essa questão. Sim, acho que quero falar com cada pessoa que está se sentindo entediada, cansada, enfadada, nauseada já dessa situação. As pessoas estão de saco cheio, não tem outro nome para falar disso. Infelizmente, nós vamos ter que aguentar, respirar e deixar o saco encher mais um pouco. Não vai ter como. E a gente vai ter que ter essa tolerância, Marcelo, e ter a calma e a tranquilidade de projetar essa situação para mais 6 meses, para mais 1 ano, para mais 1 ano e meio. Eu falo com os meus pacientes sempre que eu converso com eles. Você já tem planos para o que você vai fazer caso a pandemia continue até o final do ano, continue até agosto do ano que vem, continue até dezembro de 2021? Ah, mas doutor, precisa exagerar tanto assim? Precisa. É bom sempre pensar na situação mais crítica para a gente se organizar e estar preparado caso a situação aconteça, porque senão nós vamos ser pegos de calças curtas. Então, para falar um português claro, para que esperar a água bater na bunda para se mexer? Vamos nos mexer antes, vamos cuidar disso antes. Nós temos reserva para aguentarmos até dezembro. O que a gente pode fazer para se manter ajudando numa rede de solidariedade? Eu estou preocupado com os meus parentes, eu estou preocupado com os meus amigos, eu estou preocupado com os meus vizinhos, eu estou cuidando das pessoas que estão no meu entorno, saber se as pessoas estão vivas, se elas estão saudáveis, se elas estão deprimidas ou não estão deprimidas. Você comentou no começo da nossa conversa, né, que a gente vai falar sobre essa questão da saúde mental. Acho que eu já vou puxar o assunto, Marcelo. Tem pesquisas chinesas, né, que foram das primeiras províncias ali que começaram a sair da pandemia, que mostra que 70% das pessoas saindo da pandemia apresentavam sintomas moderados a graves de depressão e ansiedade. 57% das pessoas sintomas de irritabilidade, que somado ao uso aumentado de álcool, gera violência doméstica, gera essa situação dessa criança de 10 anos que foi estuprada e que tem que abortar agora o filho do tio dela, porque a violência doméstica acontece dentro de casa, nessa pandemia isso foi intensificado. Então, todas essas circunstâncias estão sendo extremamente lesivas e danosas para a nossa saúde mental. Nós precisamos cuidar dela. Só que a gente não vai cuidar da nossa saúde mental sozinhos nessa pandemia. A gente vai ter que ser solidário, a gente vai ter que cuidar dos nossos parentes, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Essa rede ela tem que estar muito tecida, as pessoas têm que estar muito atentas, porque isso vai acontecer. E a gente olha a estatística, 70%.
tomara que eu esteja dentro dos 30%. E se nós não estivermos dentro dos 30%? Se estivermos dentro dos 70%? Quem vai olhar por nós? Então eu também tenho que olhar por alguém, porque esse outro alguém pode estar olhando por mim. Então isso é uma outra dimensão muito interessante, muito importante dessa pandemia, que a gente tem que cultivar essas relações de solidariedade. E a gente tem que lembrar que quando a gente não se expõe às ruas, a gente está sendo não só cuidadoso para consigo, mas para com o outro. E para complicar, Alexandre, tem, além dessa estafa toda, né, que as pessoas estão submetidas nesse tempo, e nessa falta de horizontes, né, elas se deparam com a questão da desinformação, né, da desinformação que muitas vezes é propagada por grupos de fake news, mas às vezes até mesmo propagada pela mídia, né? Por exemplo, essa questão das vacinas. Quando uma pessoa fala sobre vacina, um governante vem e fala sobre vacina, que vai estar disponível no fim do ano, isso gera uma expectativa nas pessoas e já causa imediatamente um certo otimismo ou até mesmo uma apaziguamento, né? Baixa a poeira, esfria o processo. Né? Você fala, dá um alento, né? Exatamente. Agora, além de tudo isso, você tem a desinformação, que a vacina chinesa é uma coisa, que a vai te vacina russa não. intoxicar, vão colocar Então, chip para nesse controlar as momento, pessoas. a opinião científica fica muito comprometida, né? Então, como é que você vê isso também? É interessante porque agora a gente está nesse embate em que a ciência vai precisar mostrar o que veio mesmo. Muitas pessoas, a gente esquece que a ciência sofre ataque de uma parcela da sociedade, mas a ciência é venerada por uma outra parcela tão grande ou maior ainda, mas é que as pessoas que fazem esses ataques são muito barulhentas e elas se fazem ouvir. Então isso é muito interessante mesmo, porque a gente tem que se vacinar e se proteger contra essas pessoas, na verdade, né? Então o que eu falo é que as informações que a gente tem que levar em consideração, a gente tem que ter ali um meio de comunicação que a gente eleja, que a gente escolha para se alimentar ali das notícias que estão acontecendo no mundo. E eu prefiro consultar diretamente o site da Organização Mundial de Saúde, que é a organização mais importante de saúde do mundo, que agremia instituições e organismos do mundo inteiro. É um trabalho seríssimo, é um trabalho muito já quase secular, aí, surgiu logo depois da Segunda Guerra, justamente numa tentativa de coordenar ações mundiais, globais, para essas situações críticas que ameaçam a vida da humanidade, né, como um todo. Então, e a OMS está sofrendo ataques, né? Isso é muito perigoso também. Então, eu acho que a gente tem que cuidar disso, cuidar de não se informar pelo WhatsApp, não se informar por memes, não aceitar qualquer coisa que chega de qualquer site que você não saiba a procedência. Então, averiguar essas informações sempre nessas instituições sabidamente cuidadas, cuidadosas, zelosas por aquilo que se fala, né? E então a OMS para mim é o centro de gravitação que acho que toda pessoa que está preocupada deveria a cada vez consultar. E é muito triste, na verdade, né? Essa situação desses ataques que a ciência sofre, esse merchandising, esse marketing que se faz em torno desses produtos que nem sequer estão disponíveis ainda, mas são promessas, geram essa esperança que é extremamente cruel com as pessoas, porque vai dando esse alento, essa expectativa positiva. E isso parece que é só para alimentar uma esperança para que a gente não se afogue de vez na nossa depressão, na nossa falta de expectativa, né, de perspectiva. E eu vejo um lado muito complicado nisso, porque ao mesmo tempo dá para entender a atitude dos governantes de não deixar o moral da população baixar, né, e tentar ficar o tempo todo estimulando. É por isso que eles fazem o que elas faziam no começo, né? Vamos ficar 15 dias, mais 15 dias de confinamento, mais 15 dias. Vai até setembro, vai até outubro. Vamos começar a procurar remédio. A gente vai passando pílulas e mensagens para as pessoas com a intenção de que as pessoas simplesmente não colapsem e não pensem que a coisa já está toda descontrolada, que nós vivemos um caos completo e não saiam por aí dizendo, bom, já que ninguém olha pela gente, ninguém está cuidando de nada, nós não temos mais segurança nenhuma, então cara, não quero mais nem saber, faço o que eu bem entendo. Embora a gente veja algumas pessoas agindo desse jeito. Então, também é um lugar muito difícil, porque a intenção dessas mensagens é tentar não fazer o moral das pessoas baixarem por completo, mas aí você gera essa falsa esperança.
E a própria OMS fala, não vamos considerar essa possibilidade da vacina como algo concreto e real para antes do ano que vem, porque tem muita promessa, tem muito mercado, tem uma disputa por quem vai conseguir abocanhar esse mercado, que é um mercado gigantesco. Nós estamos falando aí da população do mundo, né? 7 bilhões de doses. Se a gente considerar que a dose, se a vacina ficar barata, vai custar $100, se ela ficar baratinha, que montante de dinheiro é esse? Então a gente também está lidando com disputas de países que querem se afirmar. Então a Inglaterra quer se colocar na frente, a Rússia quer se colocar na frente, a China quer se colocar, os Estados Unidos quer se colocar. A gente aqui no Brasil servindo de laboratório de cobaia para essas vacinas, porque a gente está sofrendo tanto com essa doença que eles escolhem a população brasileira para fazer esses testes, porque só num país que está extremamente ameaçado e afetado que as vacinas conseguem se mostrar eficazes. Então as pessoas acham que, ai, que lindo, o Brasil está servindo, o povo brasileiro está sendo testado para essa vacina, porque nós estamos numa situação das mais críticas. Isso tem que ser dito. Então, há um descompasso entre o que se vê, né, o que se projeta, o que está agora concreto, real acontecendo, e para onde você quer conduzir a população. Então, você vai gerando um discurso para tentar organizar essa grande massa de pessoas, porque com esse caldo explosivo, nós temos uma situação da pandemia que gera essa ameaça de morte concreta e real no cotidiano das nossas vidas. A situação econômica que já era periclitante, a gente já tinha 60% das famílias do Brasil endividadas antes dessa pandemia, agora nem sei o valor, as pessoas estão com muita dificuldade, as pessoas estão com medo e ansiosas por conta de tudo isso que está acontecendo. Ou seja, se nós não tivermos uma boa condução disso, nós temos um caldo social ali explosivo. E o que significa essa explosão? Uma possível revolução, uma reorganização social? Quem vai dizer? Quem vai saber? Quem serão essas pessoas que irão se revoltar contra isso que está acontecendo se a pandemia continuar ceifando as vidas e nos aprisionando cada vez mais? Então, não dá para saber. Ninguém tem bola de cristal, a gente não vai conseguir prever. A gente só vai vendo esses movimentos e vai tentando entender que os governos vão tentando apaziguar os ânimos, trazer algumas perspectivas, entre aspas, positivas, para tentar esfriar esses processos. Vão conseguir? Não sei. O resultado disso a gente já está vendo hoje, porque aí as pessoas ouvem as mensagens como elas querem. Então as pessoas falam, daqui a pouco vai sair a vacina, eu sou jovem, não vou morrer agora não, eu quero logo pegar essa doença para poder ficar livre, não ter mais que me preocupar com ela. Só que a própria doença não protege a pessoa. As pessoas se reinfectam 2 vezes, 3 vezes. Então, quem diz que a vacina vai ser eficaz também? A própria história da doença está aí para mostrar para a gente que talvez não. Então, mas a gente está falando do quê? Dessa soberba nossa, esse comportamento humano, da soberba, da arrogância, da insolência, que julga que nós já temos os poderes para fazer isso ou aquilo. Porque também tem essa questão, né? Nós vivemos um momento que a gente pode, uma empresa consegue lançar foguete para o espaço, a gente consegue tirar foto de buraco negro, a gente consegue fazer coisas tão excepcionais que você pensa, gente, uma vacininha para um vírus, aí vamos fazer rapidinho. Só que não é assim. O desenvolvimento tecnológico, celulares, os robôs, essas coisas todas, não tem a ver com o desenvolvimento biológico, da tecnologia biológica, são coisas distintas. E são processos que a gente tem que passar para a confecção de um produto biológico que não acontece na mesma velocidade de um produto de engenharia pura e simples, como um foguete, alguma coisa que já é demorado por si. Mas a gente fica nessa ilusão de, nós vivemos um mundo onde a tecnologia é tão desenvolvida, claro que nós vamos conseguir encontrar alguma coisa para fazer uma vacina rápida. Será? Será que nós não estamos nos embriagando desse embevecimento com a nossa modernidade e a gente talvez não tenha esses recursos e que a gente tem que ser mais humilde e ficar um pouco mais recolhido e entender que essa dificuldade que a gente está vivendo, muito dela, tem a ver com a nossa atitude, a nossa postura diante dessa crise. E que a gente tem que guardar essa energia, não para ficar calado, não para ficar como cordeirinhos obedientes, mas para entender a minha raiva, eu não vou projetar contra o médico, contra a OMS, contra as pessoas que estão trabalhando para cuidar da gente. Porque é isso que está acontecendo, e as pessoas estão atacando o sistema de saúde, defendendo o sistema econômico. Será que não precisa ser feito o contrário? Será que a gente não precisa mudar as bases do sistema econômico, a base de como nós provemos a nossa população, para que a gente se sinta numa situação de segurança para tolerar essa pandemia de um outro jeito? Então, é uma pergunta para as pessoas se responderem em casa. Muito se fala também, muito se fala
nessa expectativa de voltar ao normal, voltar à O normalidade, novo ou normal, né? então viver o novo normal. Ou seja, será que esse novo normal é voltar a ser o que era antes? E será que era normal viver com toda essa desigualdade, com todo esse negócio? Isso vale também refletir como é que a gente pode enfrentar diante de todo essa situação pessimista que se desenha aí, Uhum. né? Como é que a gente pode manter a nossa saúde mental nesse período? Você já falou muitas coisas, mas dicas mais pontuais em termos de como que você se mantém isolado, né? E como que você também lida com o medo e a ansiedade quando você precisa sair também, às vezes, para trabalhar ou para fazer alguma atividade. Isso é uma questão que as pessoas precisam entender, né? Maravilha. Marcelo, eu acho que assim, eu comecei a falar dessa questão das redes de solidariedade, né, da gente se manter conectados uns aos outros para poder olhar e ver, e ser olhado também, né, e ser visto, e saber se eu estou bem, se eu não estou bem, se eu adoeci, se eu tive febre, se eu estou ficando deprimido ou não estou. E aí uma das perguntas que eu mais acabo respondendo em outras lives, em outros encontros, é como reconhecer que a gente está sofrendo, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo é presta atenção em qualquer alteração do comportamento, um sofrimento que você esteja vivendo, que perdure por 15 dias. Então, eu não estou dormindo bem já faz 15 dias, eu estou irritadíssimo já há 15 dias, eu não estou me alimentando há 15 dias, a minha libido diminuiu há 15 dias. Ou o contrário, né? Você está se alimentando demais, ou muito ansioso para ter relações sexuais, ou muito melancólico, muito apático, muito eufórico. Quer dizer, qualquer coisa que configure aí uma mudança que você mesmo fale, poxa, será que eu era assim? Não era? Estou me achando estranho, o comportamento não está muito legal. Se dura esse período do tempo, um sinal de alarme tem que ser tocado. E você tem que procurar um profissional para se cuidar. Então, a gente tem já notado um aumento da demanda mesmo por procura de consulta psiquiátrica e por atendimento psicológico. É muito interessante para as pessoas que têm a possibilidade financeira de fazer um acompanhamento psicológico, que já comece um acompanhamento psicológico, que já vai tentando isso. Para quem não tem essa disponibilidade, porque a gente sabe que isso é um serviço muito caro, né? O profissional da área de saúde mental é um profissional caro para fazer atendimento de serviço particular. Você tem nas cidades os agentes comunitários de saúde do SUS, do Sistema Único de Saúde, que está sendo o grande sistema que está dando cobertura e tamponando uma piora desse processo. Se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde nesse país, a situação seria muitíssimo mais grave. E dentro do SUS, nós também temos as estratégias de saúde mental, né? A estratégia de saúde da família, com equipes preparadas. Então, assim, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que não têm possibilidade financeira de ter acesso a um serviço privado, você pode sim buscar acolhimento do serviço público. Várias cidades estão se organizando, tem acontecido grupos de acolhida, lives com profissionais da área nas cidades, e tem se desenhado uma estratégia específica para atender essa demanda crescente que aumentou muito, né, nas cidades pelo interior do Brasil todo. E o SUS é o único sistema de saúde, e ele é público, que tem essa adesão e essa entrada e essa capilarização no país inteiro. Então é muito importante que a pessoa que se sinta aflita, doente, não está conseguindo lidar com essa situação, que ela busque ajuda. Isso é muito importante. Não, você não está sozinho, você pode procurar um profissional e há possibilidades inúmeras de tratamento, de intervenção nessa situação. E também estar atento a quem está próximo e ter a delicadeza de poder falar para a pessoa e perguntar se ela está bem, se ela está vendo que você está bem, e a gente ter esse cuidado mútuo. Isso é muito importante. E, claro, sintomas graves de alterações psiquiátricas, assim, alucinação, a pessoa que fica ouvindo vozes, vendo vulto, a pessoa que começa a ter ideias delirantes, começa a falar coisas que as pessoas não entendem o que ela está dizendo, começa a dizer que tem mania de perseguição, e está sendo observada, e está sendo seguida e tudo mais, ou a pessoa que tem vontade de se matar e expressa isso, ou está pensando nisso de uma maneira muito densa, planejando a própria morte, que ela procure ajuda imediatamente. Isso são situações graves, são problemas de sofrimento mental muito importante, e a pessoa que está passando por essa situação que eu descrevi agora não deve esperar 15 dias para procurar ajuda, ela deve procurar ajuda imediatamente.
Alexandre, eu só tenho a agradecer a você essa conversa. Acho que ajudou a muita gente a tirar várias dúvidas em relação a esse período que está sendo muito complicado para todo mundo, né? Uma coisa que a gente nunca enfrentou na história, né? E, e eu acho que esse tipo de conversa ajuda as pessoas a se sentirem mais tranquilas em referência a esse período, né? Maravilha. Marcelo, eu que quero agradecer a oportunidade que você está me dando de falar com aí os ouvintes, as ouvintes, os espectadores do seu canal TV aí, Saci. da TV Saci, e que esse nome é muito legal, TV Saci. Fica essas mensagens para vocês, cuidem-se, fiquem em casa, cuidem para que a nossa insolência, a nossa arrogância, a nossa prepotência, para que ela não ganhe o primeiro lugar aí nas nossas decisões e que ela não seja o leme que vai nos conduzir. Nós precisamos de humildade, de calma, de paz, de solidariedade e de cuidado. É isso que nós precisamos. Obrigado, Alexandre. Até Um grande mais. abraço, Marcelo. Até a Grande próxima. abraço. Até. Falou!